Olá, bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos. É uma honra e um prazer para mim estar aqui em mais uma edição do Mindsec. Eu fico mais feliz ainda porque eu acompanho a história da Flipside desde 2008. Eu já tive a satisfação de atuar com o Anderson do lado CISO do Balcão como cliente, agora aqui como parceiro na Escuna, e eu reconheço esse trabalho muito sério que é feito por toda a equipe. Bem, meu nome é Ricardo Dastes, sou o diretor de Cyberdefense da Escuna, empresa que atua com foco em segurança digital e performance. E eu estou aqui hoje com o Bruno Mota Rego, CISO do Magazine Luiza, ou Magalu, e com o Thiago Ian, que é Head de Cybersecurity do Serpro. Bruno, Thiago, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo, tudo jóia? Obrigado pela oportunidade aí, Mindsec, da Flipside, por estar aqui hoje, tentando compartilhar aqui nossa experiência. Bruno, eu queria começar então com uma pergunta para você. O Magalu é atualmente, de acordo com o ranking da Brands Brasil, que inclusive foi divulgado na semana passada, a marca mais valiosa do varejo brasileiro, tendo ficado entre as 5 mais valiosas do Brasil. É uma empresa que no terceiro trimestre de 2020, em plena pandemia, teve um crescimento de 49% das vendas em relação a Q3 do ano passado. A operação digital da empresa apresentou uma expansão de 182%. Apenas nesse ano adquiriu 6 empresas. Eu tenho acompanhado esse fantástico case de transformação digital do Magalu. Já tive a oportunidade de ver de perto, numa palestra, inclusive, o quão apaixonado o próprio Fred Trajano, o CEO da empresa, é pelo tema. E eu gostaria de lhe perguntar, então, dentro desse desafio de transformação digital, desse desafio do viés estratégico do CISO, de forma que ele possa ter esse foco no negócio, na inovação, como é que fica esse dilema, essa relação, enquanto a monitoração, a reação de cyber, esse ônus, de certa forma, de atividades operacionais ou de SecOps, né, como é o título aqui do nosso painel? Sem dúvida, o Magazine Luiza está tendo um resultado, né, muito interessante, né, o trabalho que está sendo feito aí desde... Nós somos uma empresa de 63 anos, né, o Fred, o Frederico Trajano, aí está há 5, o Fatala também está há bastante tempo, 5 como presidente, o Fred. Então, o Magalu tem conquistado resultados impressionantes. E com isso tudo, o desafio aumenta cada vez mais, né? Como você disse, a gente teve 6 aquisições nesse ano, e quando a gente faz uma aquisição, a gente traz aí um novo componente para esse ecossistema e, sem dúvida, o risco ele pode aumentar, né? Então, sem dúvida, tem que ser estratégico para tentar reduzir os perfis de ataque e aumentar a visibilidade sobre todos esses ambientes. Então, a minha experiência em outras empresas, já passei por cenários parecidos também no varejo. Então, como é que a gente faz, né, para a gente conseguir ter visibilidade, para a gente conseguir fazer esse SecOps, fazer essa operação acontecer de forma que isso escale? Né? A primeira coisa que precisa ser feito, né? O que geralmente acontece é que quando a gente está diante de um cenário desse, a gente tenta trazer todas as informações que a gente tem para dentro, né? Recebe uma avalanche de dados, é cloud, é DLD, IoT, scan de vulnerabilidade, é feed de threat intel, é pen test, o time executando tabletop, evento forense. Então, todo esse desafio, né, acaba chegando em segurança da informação. Em alguns casos, segurança vira até um gargalo, né, um bottleneck, né, que o pessoal fala. E para evitar isso, a gente tem que, primeiramente, né, focar
no que é estratégico, nos processos críticos de negócio, nos ativos críticos, né? Será que segurança, ou será que a gente precisa monitorar todos os ativos de uma organização, né? Eu sei que a falta da visibilidade, né, de algumas frentes gera uma insegurança, né, para quem está lá. Então, por esse motivo, as pessoas já tentam colocar todas as informações para dentro e tentar gerar informação a partir disso. E isso é um primeiro desafio, né? Quando você faz isso de uma forma menos estruturada, estratégica, focada nos ativos críticos, você já gera uma demanda monstruosa, né? E isso requer muita força de trabalho, né? Manpower, né? E aí, muita força de trabalho, a gente tem uma questão talvez, de orçamento. Então, essa operação de segurança começa a gerar um desafio, e você se torna um gargalo e deixa de operar, e deixa de estar acompanhando essa inovação, deixa de estar fazendo o principal papel de segurança, que é suportar o negócio, né? Aquisições, M&A e tudo mais. Então, o desafio de segurança é fazer segurança em escala, né? At scale. Como é que a gente faz isso? Vai ter que ser de uma forma mais estratégica. Tem que ser de uma forma mais racional, né? Talvez a gente não tenha visibilidade de tudo, mas a gente está protegendo o que é ativo crítico, o que é processo de negócio crítico. Então, esse é o desafio, né, para suportar um negócio em franco crescimento, né, com o Magalu. Eu tive outras experiências de desafio, né, a gente vai aprendendo, é sempre parecido, mas esse eu acho que é um principal desafio dentro de um cenário que você desenhou aí. Muito bem, Bruno. Muito obrigado. Cara, acho que você conseguiu dar uma visão que ao mesmo tempo ela é antagônica, né? Porque você tem que estar presente, como você disse, no negócio, fazendo o que é o mais importante da segurança, e ao mesmo tempo essa operação, né, ela não pode se tornar um bottleneck, porque senão você não consegue fazer o que é mais importante, mas ao mesmo tempo a operação ela tem que acontecer bem, e cada vez mais aumenta a superfície, enfim. E daí eu queria, de certa forma, pegar esse gancho. E daí, Thiago, o Serpro, bem, ele é simplesmente a maior empresa pública de tecnologia do mundo, estabelecida há mais de 50 anos, acho que desde 1964, né, o Serpro foi criado. Inclusive, eu até estava pensando aqui, a Scuna foi fundada em 1988, né, e nós nos consideramos já, né, com mais de 30, mas o Serpro com mais de 50. E eu vejo vocês falando, tá, sobre cloud computing para órgãos públicos, sobre LGPD, como não poderiam deixar de falar, sobre o case do portal de transparência, que conta com tecnologia do Serpro, entre várias outras coisas. E daí eu também fico imaginando, dentro desse cenário, a quantidade de eventos, de dados a serem processados, a serem digeridos, por assim dizer, pelas equipes de segurança aí no dia a dia. E como é que é isso, cara? Queria que você falasse um pouquinho para nós a respeito. Tá certo, Ricardo. Ricardo, então assim, tu já comentou sobre o Serpro, o tamanho do Serpro e hoje a relevância que ele tem para o Brasil, né? Assim, os grandes sistemas estruturantes de governo, eles passam pelo Serpro, de alguma forma, né? Então, sim, são muitos dados, são muitos eventos, né? Eu vejo o Serpro uma empresa bem diferenciada que se preocupa muito com segurança, né? Nós temos especialistas em vários nichos, nós conseguimos manter esses especialistas em nichos. Eu não preciso ter os especialistas em tudo, né? Algumas empresas precisam ter os especialistas em tudo, e isso geralmente não é o melhor cenário, né? Mas eu já vivenciei isso, faz parte, né? Mas hoje no Serpro a gente consegue ter isso muito bem determinado, né? Então a gente tem um SOC, a gente tem toda essa questão da estruturação dos dados. É um desafio todo dia, né? Tentar ver tudo é realmente um passo que sempre parece impossível, né? Todo dia parece impossível. Mas só que ontem era mais impossível que hoje, né? Então, todo dia a gente adiciona mais alguma coisa e a gente dá um certo andamento para tentar ver tudo.
né? Uma coisa que eu percebi que a gente tem mudado muito na segurança, acho que isso deve ser igual para vocês, é a questão de automação, né? O nosso título desse painel leva o SecOps, muita gente incluiria aí o Dev, né, junto, o DevSecOps, o SecDevOps, né, mas assim, o pessoal tem incluído muito essas questões de desenvolvimento, e eu acho que isso é um desafio grande para os times de segurança, né? Muitos times de segurança estavam prontos, preparados a vida inteira tratando um produto. Eu compro um produto que resolve tudo. Eu compro um produto que eu ligo, aperto 200 botões e ele vai começar a funcionar tudo e minha empresa está protegida. E eu não sei se funciona para vocês, mas para nós não funciona mais, né? Pelo menos não é esse o cenário. Então a gente precisa de times muito diferenciados, times que agreguem outros aspectos. Não vou levar o pé da letra que precisam ser desenvolvedores, não. Mas precisa ser gente que não quer só apertar botão, né? Então é esse tipo de pessoa que a gente tem formado no Serpro, né? E aí sempre me dizem que é um erro sempre depender de pessoas ou algo do tipo, mas eu vejo que tem pessoas que são pilares e aquelas pessoas elas fazem diferença. Eu tenho pessoas no meu time que são essas pessoas, que eu entrego uma demanda torta e a demanda volta pronta, né? Porque às vezes a demanda não tem como ser passada de uma forma lisa, ou não dá para dizer exatamente, porque não é um botão. Tem que se pensar como fazer, precisa analisar, precisa transformar, mexer numa arquitetura, mudar alguma coisa, repensar como que eu pego aquele tipo de situação, porque eu não tenho como coletar todos aqueles eventos, seria uma inundação, eu seria inundado. Então, esse desafio de pessoas que pensam na segurança, eu acho que eles estão fazendo diferença hoje, né? E não o pessoal que é só apertar botão, o pessoal que só botou um equipamento para rodar. Porque o Ops está muito relacionado a isso, né? A gente até, eu vi algumas pessoas comentando a separação de CISO com Ops e coisas do tipo, e talvez a gente tenha a oportunidade de falar nesse painel aqui como a gente está fazendo no CERP, que é um pouco diferente disso. A gente entende que isso está muito próximo. Tá? Vou devolver a palavra aí para a gente continuar mais um pouquinho. Não, beleza? Obrigado, Thiago. Você estava falando a respeito de pessoas, acho que a gente já pode retomar isso daqui a pouquinho. E daí eu estava pensando numa outra palavra que foi utilizada pelo Bruno agora há pouco, que foi o bottleneck, né, o gargalo ali, que acaba se criando muitas vezes, a gente tenta evitar criar em segurança, até para que possa se dar foco, né, no negócio, na interlocução com os gestores, né, em processos de inovação e tudo mais. Daí eu fiquei pensando aqui coisas que a gente vê acontecendo todos os dias, né? É aquele caso de chegou um evento, o evento foi detectado por uma ferramenta, como você disse, um viés de produto às vezes, né, maior, e daí se detectou que esse evento, sei lá, vou usar um caso ilustrativo aqui, né, um phishing, né, e daí ele passou, e daí alguém dessa operação de segurança, do SOC, por assim dizer, ou do SecOps, seja interno, seja externo da empresa, detecta isso, abre ou encaminha esse ticket, né, para que seja verificado, sei lá, para alguém que administra, cuida, suporta a plataforma de correio, de e-mail, que verifica malicioso, né, do que quer que seja, voltou para dentro, né, se ele conseguiu ser inspecionado pelo sandbox, se não foi, se chegou na máquina, daí ele verifica lá que 2 clicaram, um era diretor, encaminha isso para alguém da operação mais de field, para ir brincando, isso consome muitas pessoas, e algumas horas de algo que talvez nem acabe naquele dia, né? E daí, enquanto isso, e eu queria devolver a palavra para o Bruno, né, estão acontecendo as plannings, as squads, né, a discussão do processo, que talvez seja mais importante para não ter um problema lá na frente, está acontecendo e a segurança da informação não está podendo se envolver porque ela está vivendo esse gargalo, né? E daí aquela coisa da onda, né, no mar, você leva uma onda, quando você está mal, colocando o nariz para fora, já vem uma outra por cima. Então não sei se a sensação acaba sendo um pouco essa, e como que a gente faz exatamente para sair nessa linha de maior automatização, de maior orquestração, de conseguir deixar esse ambiente um pouco menos dependente, e daí uma última palavra, o gancho aqui, do manpower, né, de atividades mais operacionais que poderiam ser automatizadas. Então, quando você está nesse modelo, né, de operação, você deixa de olhar para o risco.
Você começa a fazer uma operação ali manual que às vezes você não consegue contextualizar para o negócio, você não consegue. Então você está numa operação manual ali de dia a dia que atrapalha, como eu posso dizer? Você está nessa operação manual, você deixa de olhar para risco e você deixa de dar visibilidade para o negócio do risco. Né? Então, dependendo da sua estratégia, do seu modelo de segurança, beleza, você opera bem, se esse é seu papel, mas hoje, saiu até no valor do dia 9 agora, que os executivos estão, durante a pandemia, ficaram mais distantes do time de segurança digital. Eles estavam trabalhando aí na sobrevivência da empresa, né? Mas o que acontece? 55% não sabiam o que estava acontecendo, né? E a gente sabe que um dos maiores desafios é o piloto do avião lá não saber o risco que ele tem de segurança. Como é que ele vai, né, direcionar esforço para tentar mitigar essas coisas? Então, quando você está no operacional ali, dependendo do nível de maturidade da empresa, o executivo realmente não vai ter visibilidade, mas dependendo do nível de maturidade da empresa, você tem que dar visibilidade para o executivo que algumas decisões têm que ser tomadas para resolver os problemas do dia a dia, né? Então, são estratégias, né? Eu, por exemplo, gosto do modelo do abordagem de segurança baseada em risco. É isso, processos ali que permitem a pessoa aceitar o risco, o executivo aceitar o risco. Mas para chegar lá, tem que matar todo esse operacional. Então, sem desenvolvimento, que é um ponto que o Thiago trouxe, sem talento e sem uma decisão estratégica de qual foco que a gente vai dar, a gente simplesmente hoje não consegue atuar nesses itens operacionais, eu digo pela minha experiência, no caso do Magalu, não consegue escalar, né? Não consegue fazer aquela segurança em escala que a gente geralmente tem que fazer, porque é difícil achar um talento, difícil manter os profissionais ali, né? Difícil identificar um profissional de segurança com background de desenvolvimento, porque hoje no cloud, para você fazer as coisas, ou em qualquer outro ambiente, firewall, essas coisas, você tem que fazer at scale. Você precisa de desenvolvimento, você precisa interagir com APIs. Então, você está num cenário que você precisa ser mais estratégico, porque senão você vai entrar num gargalo sem fim e vai deixar de suportar um negócio na visão de risco. Vai estar coisa passando de risco aqui, você não vai estar olhando, você vai estar olhando para aquele operacional do dia a dia. Então, é extremamente crítico o que a gente está falando aqui. Se você não conseguir deixar esse operacional, muito risco vai passar na sua frente, conectado com o negócio, que, né, aí acaba que o papel de segurança de suportar um negócio beleza, tem que ter um incidente de malware ali. Eu preciso fazer uma resposta automatizada, senão eu vou gerar mais operacional no dia a dia. Os desafios são gigantescos. Se não tiver uma visão estratégica, né, um programa de segurança que a empresa entenda que o operacional tem que sair daquele dia a dia para você começar a olhar para os riscos e compartilhar com os executivos, a chance de virar um gargalo é gigantesca. E daí, Bruno, se você não falar linguagem de riscos, você simplesmente não consegue ter interlocução com essas pessoas, né? E daí eu vou pegar agora o exemplo que eu dei antes, que foi propositalmente um exemplo mais de dia a dia de operação de segurança. Imagina, você acha que essas pessoas, gestores executivos ou quem está mais do lado do business, vai querer falar sobre o phishing que foi recebido? Isso é problema, numa visão genérica da TI, né? Problema de segurança quase que higiênico, né? Hoje em dia. E para você se permitir fazer isso, você tem que, inclusive, conseguir mudar aquela abordagem mais de vulnerability, né? Aquela abordagem mais de o seu produto digital está com cross-site scripting, está com injection, está com etc., para algo que faça sentido para aquele interlocutor, que é, cara, o que pode acontecer do ponto de vista de impacto, de probabilidade, enfim, de risco, em cima desse negócio que hoje está estabelecido em cima destas peças digitais, né, sites, etc. Né? E daí, dentro dessa linha, e no mesmo dilema,
eu queria trazer de volta o gancho do Thiago ali, que falou de pessoas e dessa visão de estrutura. Outro ponto-chave, um dilema que eu acho que todos nós vivemos hoje no mercado, dos dois lados do balcão aqui, tanto do meu quanto de vocês, empresas públicas, empresas privadas, né? Acho que tem características diferentes, mas em essência o problema é o mesmo, é essa escassez destas pessoas, né? Porque por mais que eu pegasse o meu exemplo agora e fizesse num exemplo hipotético, eu tenho 100 pessoas só para tratar daqueles eventos de phishing no dia a dia e fazer isso acontecer em alguns minutos, né, e não no dia inteiro em algumas horas, ainda assim, essas pessoas elas não estão disponíveis, seja por budget, seja por headcount, ou seja por uma questão de mercado. Né? E não sei, Thiago, como é que você vê isso hoje? Eu vejo assim, cara, ainda tem uma dificuldade que vem um pouquinho antes disso que tu está colocando, que é assim, como colocar as pessoas na mesma página, né? Provavelmente o Bruno tem lá também milhares de funcionários. Todo mundo vê um risco de XSS da mesma forma? Eles acham que é gravíssimo, o outro acha, não, isso aí é só para rodar um joguinho na página, né? Então, tu vai ter gente que faz um tipo de leitura e outro tipo de leitura. Eu vejo que, alguns anos atrás, um dos times que eu tive o prazer de montar dentro do CERF foi o time de Pentest, particularmente. Tá? E eu senti que aquele time, ou não time, o conhecimento que aquele time começou a trazer, ou começou a demonstrar, ele começou a dar uma pulverizada na empresa. Muitas pessoas hoje se preocupam com algumas coisas que foram demonstradas pelo time de Pentest. Né? Que às vezes uma ferramenta não pega, até porque aquilo que eu falei, a ferramenta ela não pega tudo, ela é importante. Mas tem uma hora que eu preciso do artesanato, né? A segurança tem o seu lado artesanal ali. Então, assim, conscientizar as pessoas, às vezes mostrando um risco real. Ó, isso aqui tu acha que é uma coisa pequena? Não é pequeno, não. Porque olha o que eu consigo fazer com isso aqui. Eita! Aí o cara dá uma acordada e isso muda bastante aquela palavrinha mágica do mindset, né? Mas abriu muito a cabeça das pessoas de segurança quando elas começaram a tratar o risco e mais que o risco, a exploração das vulnerabilidades que geram os riscos, né? Então, no final das contas, quando a gente conseguiu demonstrar isso, tá? Não que eu ache que as empresas têm que começar por isso, não, eu tenho que começar então por um time de pentest, não acho, mas o CERF já tinha maturidade para isso, né? Só que ele ajudou a dar um peso maior para os outros times de segurança. Algumas coisas que os times de segurança falavam, às vezes podia não ser levado tão a sério, ou às vezes era deixado para depois. É o que o Bruno comentou sobre priorização. O time do Pentest, particularmente, me ajudou a priorizar alguns aspectos. Né? Hoje, praticamente, eu nem preciso do time do Pentest me dizer alguma coisa. A prioridade tomou conta do CERF. O CERF hoje consegue dar a prioridade baseada na segurança, mas em algum momento a gente precisou demonstrar mais. Então, acho que isso é uma balança, sabe? E aí vem os talentos que não é fácil de encontrar. Beleza, Thiago? Acho que é o dilema de todos nós. E eu tenho uma pergunta aqui, que é do Gustavo. Com a evaporação, ele coloca entre aspas, do perímetro, notamos que focar em prevenção não faz mais o CISO dormir tranquilo. Como está o processo de reação, resposta a incidentes de vocês? Só de verdade, se o Bruno quiser comentar primeiro aí. Eu começo você agora, eu comecei todas. Posso começar também. Mas eu acho que a pergunta é perfeita. A nuvem ajudou a bypassar tudo. Né? Outros eventos que eu participei, eu só queria falar isso aqui rapidinho, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo. Teve um vazamento grande em 2016, não vou citar empresas aqui, mas foi uma empresa grande do setor financeiro, né? Aconteceu tudo, os dados vazaram, ninguém viu, foram muitos dados e ninguém viu, foi ver depois que o dado apareceu na mídia, né? Mas o hacker deixou um recado lá, numa página. Ele basicamente disse assim, não é porque vocês foram para a nuvem que vocês precisam fazer tudo diferente. E eu tomei aquilo muito para mim, né? Tem muita gente que prega para mim que na nuvem é tudo diferente, que segurança na nuvem é outra coisa. Para mim não é. Posso estar errado, mas eu realmente sinto que os aspectos principais, o tratamento de incidente, o foco em risco, a questão de prevenção, monitoração de segurança, elas seguem os mesmos aspectos. Né? Então, o hacker deixou isso com uma cartinha, que eu não sei onde que ele foi que ele publicou, mas eu me lembro muito disso, e eu percebo que assim, não precisa fazer tudo diferente. O perímetro mudou.
algumas ferramentas, algumas visões diferentes precisam ser implementadas? Sim, mas não precisa mudar tudo, não é tudo diferente. Essa é a minha leitura. Legal, Thiago, muito obrigado. E eu tenho aqui, acho que vai acabar sendo a nossa última pergunta, em função do tempo, que é do Rodrigo Hammer, um grande amigo. Tudo bom, Hammer? Fazendo uma provocação, ele faz a provocação ali com a expressão DevSecOps, e ele pergunta por que não Sec, Dev, Sec, Ops, Sec, né, que é colocar a segurança em tudo, né, antes e depois, inclusive, e não só no meio. Bruno, você gostaria de responder a provocação do Hammer? Posso contar, não, é excelente. Inclusive, eu lembrei de um tweet de 2015, cara. Né, Rodrigo, legal, obrigado pela pergunta. Teve um tweet em 2015 de um cara que chamava Pete Xlock, que ele fazia um unicórnio, né, escrito DevOps, e um arco-íris, né, e segurança com uma pazinha, né, limpando as cheats do tal do DevOps. Então, eu acho que esse cenário não mudou, e os números estão aí e mostram bem tudo isso, né? Se você olhar a quantidade de incidentes de segurança de vazamento de dados, um dos principais fatores é erro de configuração, problema na cloud. Isso mostra o que a gente já falou, né? Capital humano, falta de desenvolvimento, de estar integrado com o DevOps, está colocando a gente numa situação de exposição gigantesca, né? Então, esse gráfico aí de 2015, a gente acha que é um problema superado, não, mas a gente convive no dia a dia. Né? Às vezes, por conta de cultura, a gente não sabe, né? O DevOps não sabe qual é o papel de segurança não está ali no meio, precisa estar jogando junto, né? Agora, desenvolvimento é essencial, porque a gente tem que fazer segurança em escala, né? Como a gente já falou, é difícil de encontrar profissional, etc. Então, devia ser Sec, DevOps. Sec, DevOps, independente do nome, eu acho que tem que estar próximo, né? Porque as evidências mostram que a gente não está próximo, a gente não está interagindo com o DevOps, né? O nosso cloud ainda não tem maturidade, por isso hoje, segundo o Data Breach Investigation Report da Verizon, esse é o principal risco de vários segmentos, né? Beleza, Bruno. Pessoal, acho que era isso, estamos aqui há 2 minutinhos do nosso horário. Eu gostaria de agradecer imensamente Bruno, Thiago, a organização do evento, a Flipside como um todo. E eu gostaria de deixar aqui um convite a todos os participantes que visitem o stand virtual da Escuna e conheçam o nosso Cyber Defense Center. Ele é voltado para romper com esse paradigma de SecOps ou de SOCs, né, que a gente tem hoje estabelecido no mercado, e voltado para a curacidade, na monitoração de eventos, orquestração de sistemas, automação dos processos de detecção e resposta a incidentes cibernéticos, que é exatamente o dilema e o desafio que nós estávamos falando aqui. Então teremos hoje, às 15 horas, no stand da Escuna, e também na quarta e quinta-feira, uma apresentação que será feita pelo Paulo Hels, Head do Cyber Defense Center da Escuna. E então convido a que nos visitem. E os participantes concorrem a vários presentes da Livraria Cultura. Espero vocês lá, obrigado e muito bom evento a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, professor.